Olá pessoal, bom dia para vocês. Voltando aqui para a nossa aula de atualidades, né? A aula de História A gente fechou. E se você já viu a aula de História A, aula 29, você vai ver que a gente falou de colonização inglesa na América, né? Colonização inglesa na América, então, para nós esse ano, né? Fique bem atento, né? Colonização inglesa na América, independência dos Estados Unidos. Fique atento à guerra de secessão, são coisas muito importantes por conta do momento que a gente vive, né? Eleições nos Estados Unidos. Pessoal, a eleição está chegando bem próxima e nós temos aí, né, o candidato Donald Trump, do Partido Republicano, e o candidato Joe Biden, do Partido Democrata. Então, turma, eu estou trazendo aqui as últimas informações em termos de pesquisa. Tá? Então, a nossa aula está sendo gravada agora, hoje, né, dia 29. Então, a gente tem aqui, no dia 27 saiu essa pesquisa aqui. Donald Trump teria 43% dos votos e o Joe Biden com 51%. Nós já vimos o que contribuiu, né, para a ascensãozinha aí do Biden e uma certa queda do Trump, até porque, olha só como as coisas são, né? De um ano para outro, a coisa pode mudar radicalmente. Até janeiro deste ano, acreditava-se que a vitória do Trump seria muito fácil. Mas aí veio a pandemia e o Trump não deu muita bola, foi negacionista da pandemia. Aí o Trump brigou com vários governadores, porque os governadores mandaram fechar e ele queria abrir, sendo que os Estados Unidos estavam com um número elevadíssimo de mortes, né? É o país que apresenta o maior número de mortes. O Donald Trump teve o problema do assassinato do George Floyd e o Donald Trump minimizou o assassinato do George Floyd, né? O Donald Trump disse que iria reprimir os movimentos de protesto, então isso fez com que caísse mais ainda a popularidade dele. E o Donald Trump prometeu banir dos Estados Unidos o TikTok, que é chinês. Então o que acontece, pessoal? A juventude que usa o TikTok ficou também indignada, então a popularidade do Trump caiu bastante, mas não a ponto de garantir uma vitória. Esses 8 pontos percentuais aí de diferença não garante ao Joe Biden a vitória, mas hoje, nessa corrida, ele está na frente. Então, pessoal, a gente já teve 3 aulas sobre isso, porque na medida que os assuntos vinham, eu trabalhava com vocês. Vinha um assunto, eu trabalhava. Vinha um assunto, eu trabalhava. Então, hoje a nossa terceira aula, sempre com coisas novas, tá? A votação, a eleição será no dia 3 de novembro. Lembra que nos Estados Unidos o voto ele não é obrigatório, tá? Então a pessoa pode não votar, a pessoa pode não tem nem que justificar, simplesmente não vota. Então o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. O Donald Trump contraiu nesse período, fica ligado, tá, pessoal, o coronavírus. Sua esposa Melanie também. Tá? Então, muito importante, outro cara negacionista do coronavírus, que contraiu o coronavírus, foi o primeiro-ministro inglês, o Boris... O Boris, fugiu agora o nome, tá? Ele também contraiu o coronavírus, beleza? Então, o Trump teve esse corona, já se curou e tal, mas ele era negacionista disso aí e tentou esconder da mídia que ele estava infectado, tá? Boris Johnson, o primeiro-ministro inglês. Eulália, quando você quiser pode me ajudar, tá? Não tem problema. Então, Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, negacionista, também acabou contraindo o corona, tá? Aqui, pessoal, a eleição já teve início. Já tem gente votando nos Estados Unidos pelo correio. E o Donald Trump está fazendo uma série de acusações, tentando minimizar a sua própria derrota. Então ele diz que o voto pelo correio não deveria ser aceito, ele diz que o voto pode ser fraudado pelo Partido Democrata. Então o Donald Trump está tentando desmerecer a democracia americana, que o elegeu, no caso de uma possível derrota. Então a eleição já começou no correio, então você já pode nos Estados Unidos votar pelo correio, tá? Parte da Câmara dos Deputados, isso é muito importante, tá, pessoal? Junto com a eleição nos Estados Unidos para presidente, uma parte da Câmara, tá, dos Deputados também será renovada, ou seja, vamos ter eleições para os deputados. Claro que muitos vão se reeleger, mas você vai ter uma renovação. Tá? Então aqui no Brasil você vota no presidente e em todos os deputados de uma vez. Então você vota tudo geral. Lá não, você vota para presidente, agora 2020 vota para uma parte do Congresso e daqui a 2 anos vota em outra parte, tá? Então, a gente vai ter uma renovação da Câmara e o Donald Trump discursou, tá, na 75ª
AGO. Lembra o que é AGO, pessoal? Assembleia Geral da ONU. Mas lembra que esse ano os discursos foram cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado, por conta da pandemia. Então, Donald Trump discursou na ONU, né, e atacou vários órgãos da própria ONU, atacou o combate as medidas de combate ao coronavírus e atacou o governo chinês. Então ele desferiu aí uma série de ataques a vários governos que a gente já conhece quais são: Coreia do Norte, Venezuela e por aí vai. Mas isso aqui, pessoal, é sempre bom ficar ligado. Assembleia Geral da ONU, que ocorre todo ano, e todo ano eu faço comentários sobre ela, tá? Então o Donald Trump esse ano discursou. E aí, pessoal, o Donald Trump assumiu apoio a supremacistas nos Estados Unidos. Olha, pode vir aqui só um pouquinho. Galera, na lousa branca, você tinha essa sigla que eu comentei na aula 29 de atualidades, tá? A KKK, que é a Ku Klux Klan. Isso aqui é um grupo racista nos Estados Unidos, né? Que a gente chama de clã, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui, Ku Klux Klan. Então esse grupo, Ku Klux Klan, KKK, esse grupo, ele é chamado de grupo... Opa, deixa eu esconder isso aqui. Ele é chamado de grupo supremacista, tá? Supremacista. Ele apareceu, como eu disse na aula de história, ele apareceu no sul dos Estados Unidos, logo após a Guerra de Secessão, e ele perseguia vários grupos, principalmente negros, tá? Mas eram vários grupos, eram negros, latinos, estrangeiros, católicos e comunistas. Eram os grupos que a clã perseguia, tá? Mas o que tinha maior emblema era a população afro-americana, tá? Então é um grupo supremacista. A clã, pessoal, a gente chama de clã, tá? A clã não existe mais. Mas hoje nós temos, pessoal, uma outra sigla que define supremacista, que é a sigla WASP. É um termo genérico para indicar, branco, anglo-saxônico, protestante. Aí eu queria fazer uma conexão com a aula que a gente teve, 29, de História dos Estados Unidos, tá? Colonização inglesa. Lembra quem é que foi colonizar os Estados Unidos? Quem foi colonizar os Estados Unidos? Homens ingleses. Homens brancos, eles são ingleses, então eles são anglo-saxônicos. Lembra que aquele povo bárbaro, germânico, os anglos e saxões, invadiram o Império Romano na Inglaterra? Então, o inglês chamado, tá, pessoal? Claro que não dá para fazer isso. Mas o chamado inglês raiz, o chamado inglês que tem uma herança mais próxima ali, é o anglo-saxônico. Então, o que significa o WASP? Homem branco, anglo-saxônico, e não foram os puritanos para os Estados Unidos, puritanos, protestante. Puritano é um tipo de protestante, embora a gente sabe qual é o desdobramento dessa palavra. Então, muitos chamam de brancos, anglo-saxônicos, protestantes, ou até puritanos. Então, são homens que entendem que quem tem que viver nos Estados Unidos tem que ser anglo-saxônico, ou seja, branco puro, tá? E protestante. Então hoje a sigla KKK da clã não existe mais e a gente usa essa sigla aqui, que é uma sigla absolutamente racista, tá? Só que a gente vai chamá-la de supremacista. Pessoal, o que é supremacista? É que defende a supremacia. Do branco sobre os demais povos e que, na verdade, entende que os Estados Unidos é uma terra de brancos. Então, os WASP perseguem hoje negros, latinos, estrangeiros, beleza? E a comunidade LGBT, tá? Então eles são perseguidores da comunidade gay dentro dos Estados Unidos. E o Donald Trump, ele apoia esse grupo. Ele diz claramente, tá? Não tem entrelinhas, ele tuita direto, minimizando a violência dos supremacistas, e ele diz, os supremacistas não estão tão errados assim.
Beleza? Galera, então, ó, fechamos aqui essa primeira parte. Hoje a gente vai fazer um giro de notícias que é importante. Vamos pegar então um tema que até agora está sendo debatido, tá? Então, um tema importante que pode aparecer até em redação para vocês, tá? O Juliano tem trabalhado isso aí bastante e tem sido um trabalho bem bacana. Ó, pessoal, no Pantanal nós tivemos a queimada e a destruição de boa parte da fauna e da flora do Pantanal, beleza? Então, turma, as queimadas, elas vão trazer essa discussão aqui, ó. Foram mais de 8 mil focos de incêndio, segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, é um órgão importantíssimo do governo, tá? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? Aí com isso, desconfigurou aqui, ó, foram mais de 18 mil focos de incêndio, só nesse ano, 18 mil focos. Então, pessoal, aqui alguns dados que podem aparecer numa prova de geografia, tá? Então, 8 mil focos de incêndio, segundo o INPE, tá? E foram 18 mil focos de incêndio no ano, tá? Por ano, no total do Brasil. No total do Brasil. Isso aqui é Pantanal, isso aqui é Brasil, tá? As queimadas tiveram início, tá, pessoal? Isso foi investigado e comprovado. As queimadas tiveram início em grandes fazendas no Mato Grosso do Sul. Então, muitos fazendeiros são acusados de praticar queimadas justamente para limpar e poder plantar o que eles querem plantar. Aí, turma, é que está a origem de todo o problema. Aí é que está a origem de todo o problema. Beleza? Ó, os plantadores de soja do Pantanal e os criadores de rebanho bovino, tá? Que são carnes, né? Alimento exportado para a Europa, tem nessas fazendas a origem do foco de incêndio. Aí vem a treta. A União Europeia, através principalmente do Macron e da Angela Merkel, estão liderando um possível boicote a esses produtos brasileiros. Porque foi investigado, se constatou, claro, você bota fogo numa área, a área é muito grande, perde-se o controle e aí você atinge várias outras regiões. E aí são fazendeiros do Mato Grosso do Sul, estão sendo investigados sobre esses incêndios. Então o Macron deu uma declaração dizendo, vamos esperar as investigações, mas a nossa intenção, por conta do meio ambiente e de todo o prejuízo, nós podemos boicotar a soja e a carne bovina brasileira, tá? E aí, turma, uma crítica que tem sido feita ao governo já desde o primeiro mês, tá, de 2019. O desmonte da fiscalização do IBAMA e a redução de multas aos criminosos que têm praticado esse tipo de ação. Esse tipo de ação, pessoal, não é novidade. Não é novidade. Só que nesse atual governo, a punição e a fiscalização é quase zero. Por ordem do presidente, tá? A fiscalização do IBAMA é mínima e o processo de multa é quase inexistente. Então, o que a União Europeia tem feito? Ela tem tentado liderar um boicote a esses produtos. Por quê? Porque o governo brasileiro tem sido omisso nesse papel. Beleza? Aí, galera, muito cuidado. Isso aqui pode aparecer na prova. Boicote da União Europeia, tá? A acusação sobre os grandes fazendeiros do Mato Grosso do Sul e, aqui, pessoal, a falta ou reduzida fiscalização dos órgãos competentes, tá ok? E aqui, pessoal, em agosto do ano passado, a Amazônia viveu o auge das suas queimadas. Por isso que aqui a gente fala de Pantanal e aqui de Brasil, tá? Então você tem o auge das queimadas, foi na Amazônia e teve a mesma polêmica. Então, galera, olha que importante, 2019, Amazônia. E agora, 2020, Pantanal. Nos dois casos, a mesma coisa, tá? Há uma investigação, se comprovou praticamente, né, que essa investigação culminou nos fazendeiros, e tanto na Amazônia quanto no Pantanal, o que o governo fez? Acusou os índios, os caboclos, tá? E as ONGs de terem colocado fogo na região, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Então, só você ficar bem ligado, Amazônia 2019, Pantanal 2020. A raiz do incêndio queimadas feitas propositalmente pelo homem. Na Amazônia, grupos de grileiros e muitas vezes mineradores. E agora no Pantanal, fazendeiros. Governo, Bolsonaro principalmente, acusa índios,
caboclos e ONGs de botarem fogo tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Beleza? Fica ligado. Isso aí, pessoal, foram coisas que apareceram na imprensa e, obviamente, a gente não pode negar. Isso pode aparecer no vestibular. Tá legal? Galera, então vamos lá. Em 2019, um dado importante aqui, pessoal, sobre essa questão das queimadas. Em 2019, investigações mostraram que fazendeiros, empresários e produtores rurais, guardem esse termo, tá, pessoal? Fazendeiros, empresários e produtores rurais estavam envolvidos em um dos crimes ambientais de maior destaque. A ação ficou conhecida como Dia do Fogo. Isso aí rodou a imprensa inteira e ano passado nós falamos sobre isso em sala. Tá? Incêndios florestais nos municípios de Altamira e Novo Progresso, sudoeste do Pará. Então ali você teve o Dia do Fogo, foi quando grupos bolsonaristas colocaram fogo em várias regiões que se alastrou para boa parte da Amazônia. Beleza? Os incêndios foram provocados intencionalmente em 10 e 11 de agosto do ano passado. E o governo culpou as ONGs, tá? Não houve nenhuma punição aos responsáveis. Pessoal, como é que isso aí pode aparecer numa prova? Pode dizer assim, ó, em 2019, incêndios florestais na Amazônia, em 2020 no Pantanal, e o governo puniu os responsáveis. Erradíssimo. O governo não puniu os responsáveis. Beleza? Então, pessoal, opa, aqui desconfigurou. Eu trouxe aqui alguns tópicos importantes para vocês. Essa aula, galera, já está disponível, porque isso aqui não é para você decorar, mas de vez em quando dá aquela lidinha, dá só para relembrar. São tópicos que podem aparecer em proposições da prova, principalmente na de geografia. Tá? Isso aqui pode aparecer como atualidade, mas no campo da geografia. Tá? Ó, o governo brasileiro, esse tópico aí, gente, é fundamental. Até, olha, para uma redação, o governo brasileiro naturaliza o fogo na Amazônia e no Pantanal. Turma, o que é naturalizar? É dizer que foi a natureza. Ah, ele vai dizer que estava muito seco, teve vento e a secura, mas o vento provocou um incêndio. Então, galera, cuida com isso. O governo, quando não culpa os índios e as ONGs, o governo naturaliza. Ele diz, é natural, esse fogo ocorre. De fato, pessoal, no Planalto Central, por exemplo, você tem um fogo que é natural. Tá certo, tá? Mas a gente não pode naturalizar o que aconteceu na Amazônia e no Pantanal, porque não foi natural, foi uma ação humana, tá? Ó, organizações que o governo não diz quais, por isso que eu botei em interrogação, em parceria com as ONGs, comandam crimes ambientais no Brasil e no exterior. Tá? O presidente não apresentou prova, mas ele afirma isso. Então o presidente está dizendo que organizações que ele não diz quais são e as ONGs são as grandes responsáveis pelo incêndio. Então primeiro ele naturaliza e depois ele culpa esses grupos aqui. Bolsonaro também já colocou em dúvida a ação dos governadores. Governadores de oposição ou não tão alinhados a ele são acusados de favorecer os incêndios nos seus estados. Então, ó, dos indígenas e dos caboclos, ó, a culpa que ele joga, tá? Do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o próprio INPE. Tá? O INPE é um órgão do governo, ele é do governo, mas ele tem que ser autônomo. Tá? Então, o próprio INPE foi acusado pelo Bolsonaro, tá, de ter tido uma relação com esses incêndios. E ele acusou, pessoal, isso não é bizarrice, ele acusou, tá, e culpou também o ator Leonardo DiCaprio. São coisas que podem aparecer, parece estranho, né, bizarro, mas pode aparecer numa prova. A quem Bolsonaro está culpando? Leonardo DiCaprio, o INPE, as organizações ambientais, os índios, tá? Então são termos que saíram da boca dele e que, portanto, pode aparecer numa prova de vestibular, tá? E aí, pessoal, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que foi aquela AGO, que o Donald Trump também apresentou, né? Então, ó, em discurso na ONU, Bolsonaro disse que o Brasil era vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Isso ele vem fazendo desde o ano passado também. Quando a União Europeia se posiciona contra as queimadas da Amazônia no ano passado e agora do Pantanal, a União Europeia se posicionou contra, então o Bolsonaro usa sempre esse discurso. O Brasil é vítima de uma campanha internacional contra
contra o governo, tá? Guarde isso, pessoal. Isso aqui eu estou colocando pela enorme importância que tem, tá? As grandes queimadas no Pantanal são consequências inevitáveis, tá vendo? Ó, da alta temperatura local, naturalizou, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. Então, isso aqui são discursos do governo para justificar a Amazônia. E qual é o desdobramento das queimadas? Aí você tem de novo a União Europeia brigando com o governo brasileiro e tentando, né, de uma forma ou de outra, segurar a situação. Tá ok? Galera, na semana das queimadas, nós tivemos a reunião do CONAMA. Isso aqui, pessoal, é muito importante também. O que é o CONAMA? Primeiro vamos entender o que é o CONAMA. CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. O CONAMA se reuniu, ele é um órgão fiscalizador do meio ambiente no Brasil, tá? Então, pessoal, ele foi criado em 82. Lembra que em 82 vivíamos a ditadura militar. Então, ele foi criado em 82 para que o Brasil criasse uma política nacional do meio ambiente. Isso aqui, turma, é um tema muito importante de vestibular, tá? Porque se falou muito do CONAMA. Então, o CONAMA, pessoal, foi criado para estabelecer uma política nacional do meio ambiente. O CONAMA existe para ajudar, assessorar, para estudar e propor ao governo, tá vendo? As linhas de direção que devem tomar as políticas governamentais para a exploração e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Pessoal, a função do CONAMA qual é então? Estabelecer um desenvolvimento sustentável. Então, turma, em 82, foi quando a questão do meio ambiente ganhou muito corpo. O Brasil, né, na época o presidente era o Figueiredo, o Brasil então criou o CONAMA. Conselho é um grupo de conselheiros que vão dizer qual é a melhor maneira de você garantir um desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, modernizar uma região. Então, esses grupos, essas pessoas se reúnem e sugerem ao governo o que fazer. Então, turma, além disso, também cabe ao órgão, dentro da sua competência, criar normas e determinar padrões compatíveis ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado e essencial para a qualidade de vida. Então, desenvolvimento sustentável. Qual é a função do CONAMA? Garantir o desenvolvimento sustentável. Beleza? Aí, o que aconteceu, pessoal? Na reunião do CONAMA, que é claro, o presidente nomeia os conselheiros, na reunião do CONAMA, o CONAMA autorizou o governo a revogar as resoluções do CONAMA. Então, turma, o próprio órgão facilitou olha só, turma, revogação de leis que protegem o meio ambiente, que é, por exemplo, a criação das APPs e APAs. Lembra? APP, Área de Preservação Permanente. Não pode mudar nada ali. O CONAMA, então, suprimiu isso. Acabou com regras que protegem o meio ambiente. Então, a preservação de áreas de restinga e manguezais podem ser destruídas. Em linhas gerais, é isso. Você pode, então, criar um grande empreendimento, um grande condomínio, próximo aos manguezais e restingas, o que até então era proibido. Os entornos de reservatórios d'água desses elementos vão comprometer a fauna e a flora da região e o próprio abastecimento de água para as regiões, para os moradores que já habitam ali. E regras que disciplinavam o licenciamento para projetos de irrigação. Então você tinha regras que estabeleciam uma disciplina e impediam a seca de certas regiões, porque se você tirar muita água, você vai gerar seca, como você tem ali, né, o manancial do Itacurubi. Aquilo ali é a água que atende toda aquela região ali. Quanto mais prédios subir, é mais gente consumindo água e, obviamente, o rio não vai dar vazão. Beleza? Então, todas essas regras foram agora retiradas ou flexibilizadas. Então, o que o CONAMA fez junto com o governo? Flexibilizar significa facilitar
flexibilizou regras do meio ambiente, ou seja, favoreceu a destruição do meio ambiente. Isso foi absolutamente condenado pela sociedade. Então aqui, pessoal, foi aprovada, para finalizar, a queima de resíduos agrotóxicos e de lixo tóxico em fornos usados para a produção de cimento. Então, alguns lixos que tinham um cuidado especial, um tratamento especial, não vão ter mais. Resumindo, pessoal, o que o CONAMA definiu? O CONAMA definiu, através do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, o CONAMA definiu que vamos tirar regras de proteção ambiental. Beleza? Foi isso que o CONAMA fez na reunião de setembro. Tá legal, galera? Beleza? Então, pessoal, com isso, qual é o desdobramento disso? Se eu agora não protejo mais manguezais e restingas, se eu agora queimo lixo tóxico em qualquer lugar, e se eu agora não estou preocupado com processos e projetos de irrigação, olha só, eu vou ter uma maior especulação imobiliária. Por quê? Porque eu reduzi o distanciamento do empreendimento com relação às áreas de proteção ambiental. Então, se eu tenho uma área de proteção ambiental e eu tinha que ter, sei lá, 2 quilômetros de distância para ter um empreendimento, esses 2 quilômetros não existem mais. Eu posso colocar agora do lado da área de preservação. Então, você favoreceu a especulação imobiliária. Aí, pessoal, segundo, você compromete os mananciais de água. Então, a água que chega na tua casa, em qualquer lugar do Brasil, pode estar comprometida. Por quê? Porque ela vai abastecer centros urbanos e essa água precisa ser reposta através dessas áreas de preservação e a área de preservação não existe mais. Então, vai comprometer a água que chega à sua casa. Prejuízo enorme, claro, né? Esse aqui nem precisava citar, mas é só para a gente reorganizar. Prejuízo enorme às espécies vegetais e animais dos manguezais, além de contribuir com a ação de empreendimentos turísticos que podem comprometer o meio ambiente. Então você tem um empreendimento que pode ser um grande condomínio, ou você pode ter um empreendimento que seja um hotel. E aí, obviamente, você compromete a vegetação, a flora e os animais, a fauna da região. Beleza? Ok? Pessoal, então a gente tem um outro tema que eu queria trazer para vocês, que eu fui adiando, mas eu não queria passar de hoje. A nuvem de gafanhotos. Tá? Então, a gente tem, pessoal, teve no início do ano nuvens e nuvens e nuvens de gafanhoto, uma coisa bastante que mostra todo esse desequilíbrio ambiental que o mundo vive, né? E aqui a gente tem, nuvens de gafanhoto em território africano. Vou mostrar para você direitinho. Essa nuvem, ela chegou a pegar a Argentina, o Uruguai e quase veio ao Brasil em larga escala. Acabou se dissipando, tá? Então, turma, aqui, mais uma imagenzinha, Isso aqui, é no Quênia. Olha, e tá próximo à cidade. Olha a nuvem de gafanhoto, tá? Que tá no Quênia. Tá próximo, né? Perto. Desculpem. Isso aqui é Egito. A pirâmide está ali atrás. Isso aqui é no Egito, a pirâmide. Então, nuvens e nuvens de gafanhoto pegaram a África no Egito, no Quênia, na Tanzânia, norte, outro é leste. Tá? Nuvens e nuvens de gafanhoto. Isso aqui é Cairo. Tá? Perdão, isso aqui é o Cairo. Tá? Então, nuvens e nuvens de gafanhoto que acabou pegando a África e a América. Por sua América, eles atravessaram o Atlântico? Sim. Algumas dessas nuvens atravessaram o Atlântico. Então aqui, pessoal, as nuvens de gafanhoto que se formaram desde fevereiro têm como eixo de formação, né, a gente viu agora a questão do CONAMA, a crise climática. Sem dúvida nenhuma. A crise climática é fundamental. Nuvem de gafanhoto, pessoal, ela sempre teve. Só que ela tem sido mais repetitiva e um número muito maior. Então, tem ligação direta com a destruição do meio ambiente. Paquistão, olha os países, pessoal. Ásia, Somália, África, Moçambique, né? Moçambique, depois Somália, Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Sudão, Índia, Argentina, Uruguai e Paraguai. Foram as regiões, os países mais atingidos por essas nuvens. As nuvens podem provocar, esse é o problema, insegurança, além do desconforto. Imagina, tu tá andando e uma nuvem de gafanhoto passa por você. É absolutamente desconfortável, né? Agora, esse é o grande problema. A insegurança alimentar. Por que insegurança alimentar? Porque o gafanhoto vai destruir o que vem pela frente.
Tá? E ele vai destruir na África esse fogo. Na Somália, que é já um país sofrido pela guerra, a nuvem passou e destruiu plantações, tá, de qualquer coisa. Justamente por quê? Porque ele vai se alimentando. Então ele vai comprometendo as plantações. Ó, aqui, ó, as nuvens podem não, provocaram, já podem, é porque qualquer nuvem pode provocar, porque no Paraguai não provocou. No Uruguai não provocou uma crise de insegurança alimentar. Não provocou, mas na África provocou. Tá? Ó, Somália, Etiópia e Quênia, e afetou 11,9 milhões de pessoas que já passavam fome. O temor dessas infestações estão relatados na Bíblia e no Alcorão, pois trazem forte carga destruidora. Por isso que eu digo, pessoal, essa nuvem de gafanhoto não está ligado diretamente hoje ao clima. Sempre houve nuvem de gafanhoto. Você tem passagens bíblicas, você tem passagens no Alcorão. Porém, hoje ela tem sido maior e mais perversa por conta dos problemas ambientais. Então, cuida com isso, pessoal. Pode aparecer em prova dizendo assim, a nuvem de gafanhoto é um problema contemporâneo. Não, está na Bíblia. É antigo, mas tem se tornado muito pior em função da crise climática que o mundo vive, tá? Os gafanhotos não fazem distinção de alimentos. Não, aí vão destruindo tudo. A nuvem passa destruindo tudo. E aqui, pessoal, nuvens de gafanhoto podem atravessar oceanos, o que eu falei. Chegou até a América. Atravessa oceano. Nuvens que se originaram na África chegaram ao Caribe e chegaram à América do Sul. Pegaram o Caribe e a América do Sul. Tá? Então atravessa, parece uma coisa meio bizarra, né? Mas os caras, os gafanhotos, atravessam o oceano. Pode aparecer sem prova e é verdadeiro. Tá ok? Beleza? Pessoal, então aqui, ó, um mapinha, né? Eu citei para vocês, ó, Paquistão foi afetado, Irã. Esse gafanhoto, não, vão por terra porque é mais fácil. Não, faz isso aqui, ó. Ó, atravessa. Ó, aí vai atravessando, ó. Aí corta todo o continente africano e vem parar na América. Tá? Um dos exemplos. Aqui, ó, o que aconteceu aqui próximo da gente, ó. Então tem, ó, Argentina bastante afetada, Uruguai, e ela estava chegando ao Brasil quando deu uma certa dissipada. Beleza? Ok? Opa. E aqui, pessoal, a gente entra em assuntos mais atuais, constituindo do Chile, mas eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, para essa aula não ficar gigantesca. Então, pessoal, só você ver, olha, rapidinho, a gente vai ver na próxima aula Constituinte no Chile, tema super importante para nós. Aí aqui, ó, aqui tem os dados, depois eleições na Bolívia, e depois, tá, pessoal, a gente vai tratar do assassinato do professor francês, né, lá sobre a questão do muçulmano, tá ok? Beleza? Então, pessoal, só você ficar alinhado, semana que vem a gente fala disso, e vamos falar também da polêmica da vacina e a questão lá com o Bolsonaro que não quer liberar a vacina chinesa. Beleza? Valeu, moçada, bom período, bons estudos e até a próxima.